Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo da equação linear não homogênea de segunda ordem. Nós vimos que as EDOs não homogêneas podem ser calculadas por vários métodos, né? Na aula passada, nós trabalhamos com o método dos coeficientes a determinar. E hoje a gente vai estar trabalhando especificamente com o método da variação de parâmetros. Esses dois métodos são os métodos mais usados, ok? Por isso que a gente vai estar trabalhando especificamente com eles. Bom, no método coeficiente da variação de parâmetro, ele vai ser um método utilizado para obter a solução particular de uma EDO diferencial linear não homogênea com coeficientes variáveis. Então, o que diferencia para a gente agora que agora a gente não vai estar calculando esses coeficientes especificamente. Agora nós vamos estar lidando com coeficientes variáveis, ok? Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. Nós temos aqui, olha, derivada segunda mais y é igual a secante de x. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui, olha, que é uma EDO não homogênea, né? Porque aqui tá diferente de zero, né? Aqui nós temos uma função que a gente está chamando de g de x. Nesse caso aqui, essa função seria secante de x, ok? E se a gente observar, essa função g de x aqui, ela sai daquele padrão que a gente estava trabalhando anteriormente, onde a gente já tinha modelos pré-estabelecidos para resolver pelo outro método de coeficiente a determinar. Nesse caso aqui, então, a nossa função g de x não é tão imediata como no método anterior, ok? Aqui agora a gente vai lidar com maior possibilidade das equações particulares, ok? Esse método aqui, olha, é o método de Lagrange. Então, bom, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Vamos fazer bem passo a passo aqui, estruturar cada um dos procedimentos para ficar fácil da gente entender. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a solução da EDO homogênea associada, ou seja, igual a gente vem trabalhando mesmo. Então, eu tenho aqui, olha, então deixa eu só escrever aqui, ó, encontrar solução da EDO homogênea associada. Então, aqui é a primeira coisa que a gente vai estar fazendo. Bom, nós temos aqui, olha, a nossa função aqui, a nossa equação aqui é y2 mais y. Para ela ser homogênea, a gente vai igualar a zero. Quando nós temos uma EDO homogênea associada, a primeira coisa que a gente faz aqui é encontrar a nossa equação auxiliar. Então, nós vamos ter aqui R2 mais 1 igual a zero. Então, aqui nós temos a nossa equação auxiliar, ou seja, a nossa equação característica, igual a gente estava falando anteriormente. A gente trabalha com essa equação para poder achar as raízes. Então, nós temos aqui delta vai ser igual b ao quadrado, o b aqui é zero, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, delta aqui é igual a menos 4. Se delta é igual a menos 4, nós vamos ter uma raiz complexa aqui. Então, nós vamos ter que R vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. R, então, vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1, nós estamos tirando ali, né, o negativo, sobre 2. Então, nós vamos ter que R vai ser igual a mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de menos 1, a gente está tratando com um número imaginário I. Isso aqui dividido por 2. Então, a nossa raiz aqui vai ser mais ou menos, posso cortar esse 2 com esse 2, I. Achamos aqui, olha, as nossas raízes. Então, logo daqui, a gente consegue tirar a nossa solução homogênea. Então, a nossa solução homogênea vai ser o quê? C1
cosseno de x mais C2 seno de x, ok? Seguindo aquele nosso formulário ali de tratar com delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero. Nesse caso, nós temos um delta menor que zero, então o comportamento da nossa solução homogênea aqui vai assumir exatamente esse valor, ok? Ou seja, aqui não muda nada do que a gente vinha fazendo anteriormente nos outros métodos. Bom, achando a solução homogênea, né? Porque a gente sabe que a solução, nós vimos aí nos exercícios anteriores, para achar a solução de uma EDO não homogênea, né? A solução geral aqui, ó, ela vai ser o quê? A solução da homogênea mais a solução particular que a gente vai estar encontrando. Ou seja, quando a gente faz isso aqui, olha, encontra a solução da homogênea associada, nós estamos achando a nossa primeira parte. O nosso trabalho agora é achar essa segunda parte, a solução particular, ok? Bom, vamos lá então para o nosso, nesse método de Lagrange aqui, olha, o segundo passo, vamos estruturar nossos passos aqui, vai ser achar a solução particular do tipo, nós vamos ter aqui, olha, a nossa solução particular agora, ela vai assumir esse comportamento aqui, olha, U de 1, x, vezes a minha primeira função, mais U de 2, x, vezes a minha segunda função. Observe que agora aqui, olha, o que está acontecendo de diferente aqui nessa solução particular? Os nossos coeficientes agora não são constantes, tá vendo? Olha, a gente está lidando com funções, ou seja, a gente vai tratar aqui com coeficientes variáveis. Então, a diferença aqui do método anterior, ok? Então, olha, a nossa solução particular aqui, então, para essa função, né, para essa equação aqui que a gente está trabalhando, vai assumir a seguinte condição, então. Nós vamos ter aqui U de 1 vezes a minha primeira função. Quem que é a minha primeira função aqui, olha? Cosseno de x. Então, o que multiplica? Cosseno x mais o 2 vezes a nossa segunda função, que é seno x. Observe que aqui eu estou tirando o 2 de x só para limpar um pouquinho a nossa lei aqui, né? A nossa equação, só para deixar ela mais limpinha. Então, nós temos exatamente a nossa solução particular vai assumir exatamente esse comportamento aqui. O que a gente vai precisar agora? Calcular quem que é o 1 e quem que é o 2. Pelo método de Lagrange, o que acontece? Nós precisamos calcular o Wronskiano dessas funções que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, calcular o Wronskiano. O que é esse Wronskiano? Nada mais é que o determinante da matriz, em que a primeira linha vai ser a função cosseno x, seno x, que é a função que a gente está trabalhando, e a segunda linha vai ser a derivada dessas funções, ok? Então, quando a gente trata com o Wronskiano, na verdade, ele vai ser montado, é uma matriz específica em que nós temos na primeira linha as funções e nas demais linhas as derivadas subsequentes. Então, eu teria derivada primeira, depois derivada segunda. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar só com a derivada primeira aqui da nossa função, ok? Então, nós temos aqui, olha, o nosso Wronskiano, que nós vamos estar chamando de W, tá? Vai ser, então, o determinante da matriz. Quem que é a nossa função? Cosseno e seno. Então, a primeira linha, ela é composta pelas funções que a gente vai estar trabalhando. Nós vamos tirar isso aqui na lei da solução particular.
E agora nós vamos achar derivada de cosseno menos seno x. Derivada de seno, cosseno x. Então, olha, ao achar esse determinante, a gente vai estar achando quem? O Wronskiano, ok? Então, vamos lá. Achar o determinante de uma matriz 2 por 2, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vou multiplicar a diagonal principal, subtraindo do produto da diagonal secundária. Então, nós vamos ter aqui, eu vou até escrever cosseno x vezes cosseno x menos, vou até abrir um colchete aqui, olha, menos seno x vezes seno x. Ou seja, o determinante aqui vai ser isso, o produto disso menos o produto disso, ok? Quem quiser fazer mais direto pode fazer. Aqui a gente só tá deixando detalhado. Cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado de x. Lembrando que eu não opero com o arco da minha função trigonométrica. Função cosseno vezes função cosseno é o cosseno ao quadrado e não cosseno de x2. Cuidado para não cometer esse erro aqui da função trigonométrica. Aqui eu vou ter menos vezes mais, menos vezes menos, mais. Seno x vezes seno x vai ser seno ao quadrado de x. Ora, pelas nossas relações trigonométricas, nós sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o nosso Wronskiano aqui é 1, ok? Então, olha, achamos o Wronskiano porque nós vamos precisar desse Wronskiano para calcular quem que é o 1 e quem que é o 2. Vamos mudar aqui. No nosso quarto passo, vamos anotar aqui então, no quarto procedimento aqui, então nós vamos calcular o 1 e o 2, ok? Para calcular o 1 de x aqui, nós vamos fazer menos a integral da segunda função vezes a função g sobre esse Wronskiano dx, ok? E para calcular o 2 aqui, o que nós vamos fazer? A integral de y1 de x vezes a nossa função g de x sobre o Wronskiano. Lembrando que esse Wronskiano aqui a gente calculou em relação às duas funções, ok? Então, olha, aqui, ó, nós temos, então, a formulazinha, né, de Lagrange que vai nos trazer o coeficiente U de 1 aqui e o 1 de 2, ok? Por isso que a gente fez o cálculo do Wronskiano aqui anteriormente, para já poder só fazer a nossa substituição. Então, a primeira coisa que nós vamos achar aqui, olha, U de 1. U de 1, então, vai ser o quê? Menos integral da nossa segunda função. A nossa segunda função, só voltando aqui, olha, quem que vai ser? A função seno. Então, nós vamos ter menos seno de x vezes g de x. A nossa função g de x é a secante de x. Então, vezes secante de x sobre o Wronskiano, que deu 1. Isso aqui, dx. Ok, então, o de 1 aqui vai ser menos. Para a gente poder resolver essa integral aqui, olha o que eu vou fazer. Seno de x vezes, vou chamar secante de x de 1 sobre cosseno de x. Então, eu vou ter aqui, olha, vamos trazer aqui para frente mesmo. O de 1, então, vai ser menos integral de seno de x sobre cosseno de x dx. Ora, seno de x sobre cosseno de x, isso aqui nada mais é que integral de tangente de x dx. Ou seja, o que eu fiz aqui? Olha, eu usei uma relação trigonométrica da secante aqui, né? Chamei secante de 1 sobre cosseno,
justamente para chegar nessa relação seno sobre cosseno. Por quê? Porque a integral de tangente a gente conhece. Então, nós temos aqui, ó, o de 1 vai ser integral de tangente de x, lembrando que é menos integral. Então, eu vou ter menos, vou abrir um parênteses aqui só para destacar. Integral de tangente de x é menos ln de cosseno de x. Ou seja, o 1 aqui vai ser menos vezes menos, mais ln de cosseno de x. Já achamos o nosso o 1 aqui, ok? Agora nós vamos achar o U2. O U2 vai ser igual. O que nós vamos fazer agora? Observe que aqui a gente pegou a segunda função, no 2 agora nós vamos pegar a primeira função. Então vamos lá. A nossa primeira função é a função cosseno. Então nós temos aqui integral de cosseno de x vezes a função g de x, que é secante, sobre um osquiano, que a gente já calculou e deu 1, ok? Então, nós vamos ter aqui que o de 2 vai ser integral. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha, cosseno x secante. Eu vou trabalhar como 1 sobre cosseno. Por quê? Porque, olha só, eu consigo simplificar essa minha fração aqui. Facilita bem aqui agora, olha. Então, o de 2 aqui vai ser o quê? Integral de dx, ou seja, o de 2 vai dar quanto? X. Então, nós temos que a nossa segunda função aqui é x. Bom, feito isso aqui agora, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o quinto procedimento aqui? Substituir na solução particular o 1 e o 2 que nós achamos, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, a solução particular que a gente encontrou foi, solução particular vai ser igual o de 1 vezes cosseno x, mais o de 2 seno x. Então, vamos lá. Vou só reescrever aqui para ficar fácil da gente ver. A solução particular que nós chegamos, então, o de 1 cosseno x, mais o de 2 seno x. Nós agora vamos só fazer nossa substituição. Então, a solução particular vai ser o de 1 vale quanto? ln de cosseno de x. Então, nós temos aqui, ó, ln de cosseno de x vezes cosseno x, né? Mais o de 2 dá quanto? X vezes seno de x. Ou seja, a solução particular dessa EDO é essa aqui, ok? Só que a gente está buscando a solução geral. A solução geral, a gente sabe que uma solução geral de uma EDO não homogênea é a solução homogênea mais a solução particular. Ou seja, a solução geral vai ser... Solução homogênea foi aquela primeira que nós calculamos, olha lá, ó. Ok? Então, nós temos aqui, vamos copiar aqui, ó, C1 cosseno x mais C2 seno x mais a solução particular. A solução particular está aqui em cima. Então, olha, mais ln cosseno x mais x seno x. Tá aí a solução geral dessa EDO não homogênea de segunda ordem, usando aqui o método de variação de parâmetros, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.